Gênesis capítulo 31, versículo 1, ele diz assim: então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Irmãos, Labão tinha sido enviado pelos seus pais para Padã-Arã, para a terra de Labão, que era irmão da mãe do Jacó. E ele foi para passar um tempo lá com Labão. Só que lá ele gostou da Raquel, ele vai passar mais tempo do que eles esperavam, do que eles imaginavam. Na verdade, Jacó passa muito tempo. 7 anos ele passou trabalhando só para poder casar com a Raquel. Foi enganado por Labão, vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder casar. Casou tanto com a Raquel quanto Léia. Gente, naquele tempo eles tinham esse costume, isso não é para nós hoje. Jacó trabalhou 14 anos pelas suas 2 esposas. Depois dos 14 anos, vendo Labão que o rebanho dele aumentou muito por causa do Jacó, vendo Labão que Deus abençoava ele por causa do Jacó, Labão faz uma proposta com Jacó para que ele continuasse trabalhando com ele. E assim o Jacó aceita a proposta e Deus começa a abençoar o Jacó. Deus transfere o rebanho do Labão para o Jacó. Chega um momento que o Jacó é maior que o Labão. O empregado se tornou mais rico do que o patrão. O Jacó possuía mais fazendas. O rebanho dele era maior do que o rebanho do Labão. E aí, acontecendo isso, os filhos do Labão começaram a falar contra o Jacó. Olha, tudo que o Jacó tem é porque ele tomou do nosso pai. Tudo que ele conseguiu porque ele pegou do nosso pai. O Jacó também percebeu que o rosto do Labão para com ele não era mais o mesmo. O Labão mudou. Depois que o Jacó percebeu, veio Deus e falou para o Jacó: olha, levanta-te, vai agora para a terra dos teus pais, e eu serei contigo. O Jacó percebeu os sinais. Ele viu primeiro que os filhos do Labão falavam contra ele. Depois ele viu que o Labão já não agia com ele como agia antes, não estava tratando ele tão bem quanto antes. E aí chegou para completar a direção de Deus, a palavra de Deus para ele. Então, vou diminuir um pouquinho a leitura. Versículo 22. Versículo 22 diz: e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Irmão, Jacó ouviu o que eles falavam. Jacó viu que o Labão não estava do mesmo jeito. E principalmente, Jacó ouviu a palavra de Deus. Jacó ouviu a direção que Deus havia dado. Então Jacó junta tudo que ele tem e vai embora, e foge com as mulheres, com seus filhos, com seus rebanhos. Ele entendeu os sinais, ele entendeu a direção de Deus, e nós precisamos estar atento aos sinais. Irmão, você precisa perceber o momento que precisa sair, você precisa entender o que está acontecendo. Jacó percebeu, olha, Deus foi dando sinais para ele. Primeiro sinal, os filhos do Labão falavam contra ele. Segundo sinal, Labão já não estava tratando ele como tratava antes. E o principal, veio a palavra de Deus para o Jacó. Irmão, diante disso, Jacó junta tudo aquilo que ele tem e vai embora. Eu preciso estar atento aos sinais, mas acima de tudo, irmão, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir a direção de Deus. Você tem que ouvir, preste atenção nas coisas que estão acontecendo, dê atenção aos sinais que estão aparecendo, mas principalmente, irmão, seja guiado pela direção de Deus.
pela palavra. Ah, pastor, eu fiz isso porque eu estava vendo isso, eu estava vendo aquilo. Mas qual foi a direção que Deus deu? Qual foi a palavra que Deus deu? O Jacó viu os filhos de Labão falando contra. Jacó viu que o Labão não agia do mesmo jeito como antes. Mas Jacó também ouviu a direção que Deus lhe deu. Ele ouviu a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Olhe os sinais, veja o que está acontecendo, mas principalmente, irmão, ouça a palavra, ande na direção de Deus. Não tem coisa melhor do que andar na direção de Deus. Versículo 23, ele diz: então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Então, depois de 3 dias que o Jacó já tinha fugido, foram anunciar ao Labão, foram dizer para ele: olha, o Jacó foi embora, levou tudo que ele tinha. Quando Labão fica sabendo da fuga do Jacó, ele reúne todos os homens que ele pôde juntar e começa a perseguir o Jacó. Irmãos, ele só vai descobrir 3 dias depois. Então Jacó está com 3 dias de caminhada na frente dele, mas ele não vai desistir do Jacó. Ele vai perseguir o Jacó e vai perseguir por 7 dias. Na verdade são 10 dias de diferença. 3 quando ele foi descobrir, e mais 7 que ele foi começar a perseguir. E ele não deixou de perseguir o Jacó até o momento em que ele encontra. Ele continua perseguindo, ele continua. E o primeiro dia não encontra Jacó, continua. Segundo dia não encontra Jacó, continua. Terceiro, quarto, quinto. No 6º dia, nada de encontrar o Jacó. Mas ele não desiste de perseguir o Jacó. Ele continua perseguindo até que ele encontra. Irmão, isso aqui é o inimigo. O Labão representa o inimigo. Irmão, que olhava para o Jacó e via no Jacó um servo dele, alguém que fazia o que ele queria. Então ele não vai abrir mão do Jacó, ele não vai deixar o Jacó ir embora livremente, ele vai perseguir o Jacó. A intenção dele é encontrar, é trazer de volta ou fazer algum mal para ele. Irmão, é por isso que às vezes para algumas pessoas é tão difícil se libertar, é tão difícil sair deste mundo de pecado. Por quê? Porque o Labão desse mundo persegue ele, persegue ela. O Labão deste mundo, uma pessoa às vezes não consegue se firmar, porque a perseguição que você enfrenta, a dificuldade que às vezes você passa, é o Labão, é o inimigo deste mundo, é o adversário que persegue, que não aceita você ir embora livremente, que não aceita você abandoná-lo, que não aceita você deixar ele para trás. Irmão, para o inimigo, para o Deus, o príncipe desse mundo, você era um servo dele, você era alguém que fazia a vontade dele, você era alguém através do pecado que agradava a ele. Agora você decidiu fugir desse mundo, você decidiu sair do pecado, do erro. Irmão, você acha que ele vai deixar você embora facilmente? Você acha que ele vai deixar você ir sem perseguir, sem tentar fazer alguma coisa? O Labão está fazendo isso. O Jacó foi embora, e o Jacó foi embora com o que era dele, as mulheres dele, os filhos dele, o rebanho dele. Mas ainda assim o Labão não vai deixar ele embora livremente. Essa luta, muita dificuldade que às vezes você enfrenta, a perseguição que às vezes você passa, irmão, é o Labão, é o inimigo que não quer aceitar você ir, é o inimigo que não quer abrir mão de você, da sua vida, não quer abrir mão de você. Versículo 24: veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te de que não fales a Jacó, nem bem... Gente, isso aqui é maravilhoso. Antes do Labão chegar até o Jacó, Deus vai a ele, e Deus em sonhos fala para o Labão: olha, vê o que você vai falar com Jacó, cuidado para que você não fale a ele, nem bem nem mal. Irmão, como é bom andar na direção de Deus,
Como é bom obedecer a Deus, fazer o que Deus manda, porque quando você anda na direção de Deus, irmão, Deus cuida de você, Deus guarda você, Deus protege você, Deus defende você. O Jacó ouviu a Deus, obedeceu a Deus, o Jacó seguiu a direção que Deus deu para ele. Labão não vai aceitar a fuga do Jacó, Labão vai perseguir o Jacó, queria alcançá-lo, queria fazê-lo voltar, queria fazer mal a ele, mas antes do Labão encontrar o Jacó, Deus encontra o Labão e diz para ele: olha, cuidado com o que você vai fazer a Jacó, olha, vê o que você vai falar. Irmão, Deus não vai permitir que o Labão faça nenhum mal a Jacó. Até no que ele iria falar ao Jacó, ele precisava ter cuidado. Irmão, é o que acontece quando a gente anda pela direção de Deus. Irmão, Deus protege, Deus guarda, Deus se torna refúgio, Deus se torna fortaleza, Deus é escudo, Deus ele é proteção. Ande na direção de Deus, ande pela palavra de Deus, porque se você andar pela palavra, você vai ter Deus protegendo você, você vai ter Deus cuidando de você, você vai ter Deus guardando você. Irmão, o inimigo não vai poder fazer nada se Deus não permitir. Continua lendo o versículo 25, ele diz: e alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos e a sua na montanha de Gileade. Dá uma parada mais uma vez, porque o Labão então encontra o Jacó lá na montanha de Gileade. Só que antes do Labão ir até o Jacó, Deus vai até o Labão e diz para ele: ó, você não vai fazer nenhum mal a ele, e cuidado com o que você vai falar com ele. Deus não vai permitir, Deus não vai deixar que o Labão fizesse nenhum mal ao Jacó. No entanto, Deus vai permitir que o Labão encontre o Jacó. Deus vai permitir que o Labão vá até o Jacó. Pensa comigo, irmão, o Deus que visitou o Labão, Deus que falou que não vai permitir que o Labão faça nenhum mal ao Jacó, irmão, Deus não poderia ter impedido o Labão de encontrar o Jacó? Deus não poderia ter impedido do Labão ir até o Jacó? Seria até mais fácil isso. No entanto, Deus não vai deixar que ele faça nenhum mal, mas Deus vai permitir que ele o encontre. Às vezes acontece isso. Ora, se Deus é poderoso, então por que Deus não fez isso? Ora, se Deus fez isso aqui, Deus não poderia ter feito aquilo também? Irmão, se Deus permitiu alguma coisa, Ele sabe por que Ele permitiu. Tem um motivo. Não é à toa que o Senhor permite certas coisas, não. Ora, Deus poderia ter livrou disso, por que Deus não livrou daquilo? Lembra de Jesus quando foi ressuscitar o Lázaro? E aí ele chorou, e aí as pessoas começaram a falar: ora, não podia esse que abriu os olhos do cego impedir que esse morresse? Ora, se Jesus abriu os olhos de tanto cego, Jesus curou tantas pessoas, ele não poderia ter impedido que o Lázaro morresse? Poderia. Por que não impediu? Tem um motivo. Assim como tem um motivo do porquê que Deus deixou Labão encontrar o Jacó. Ora, se Deus não queria que Labão fizesse nenhum mal ao Jacó, Deus poderia simplesmente ter dito para o Labão: pode voltar daí mesmo, você nem vai olhar para o Jacó, você nem vai chegar perto dele. Mas Deus não vai deixar que o Labão faça mal, mas Deus vai permitir que Labão o encontre. Irmão, tem coisas que Deus vai permitir. Então são coisas que às vezes não são boas, mas Deus vai permitir. E se Ele permitiu, tenha certeza, tem um motivo, tem uma razão. A gente vai descobrir já já. Continua lendo o versículo 26. Então disse Labão a Jacó: que fizestes, que te esquivaste de mim e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim?
e não me fizeste saber para que eu te envie com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpas? Também não me permitiste beijar os meus filhos, as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andastes fazendo assim. O Labão, quando encontra o Jacó, ele não podia fazer mal, mas ele vai falar para o Jacó: ora, por que foi que você fez isso? Ora, não tinha necessidade de você fugir dessa maneira. Você não deixou eu beijar minhas filhas, os meus filhos. Olha, você agiu como um louco. Irmão, cuidado para você não ser enganado pelo inimigo. Labão não podia fazer nenhum mal ao Jacó, mas ele agora vai tentar convencer o Jacó que o que o Jacó fez foi uma loucura, que ele não deveria ter feito daquele jeito, que ele não deveria ter feito daquela maneira. O Labão vai dizer para ele: ora, se você queria voltar para a casa dos teus pais, por que você não me falou? A gente preparava uma festa, a gente fazia uma despedida. Irmão, era mentira. Se o Jacó tivesse falado para o Labão que ele ia sair, o Labão nunca ia deixar. O que o Labão está tentando é convencer o Jacó que ele agiu errado, é tentar colocar uma dúvida na cabeça do Jacó, é tentar convencer o Jacó voltar para ele. Você precisa vigiar, você precisa ter cuidado, porque o inimigo vai trabalhar para colocar dúvidas na tua cabeça. Ele vai trabalhar para tentar te convencer que a decisão que você tomou em ouvir Deus, em obedecer a Deus, em fazer o que Deus mandou, não era certa. Eu acho que eu fui muito precipitado, eu acho que eu fui muito apressado, indo para a igreja, largando lá as coisas, me batizando. Não, meu irmão, isso é o inimigo trabalhando para colocar dúvida na sua cabeça. É o inimigo trabalhando para convencer você que fazer o que Deus mandou não era o certo. Você foi muito apressado, precipitado, que você não estava pronto, que você não estava preparado. Isso é engano das trevas. Isso é o Labão tentando te convencer que o que você fez não foi certo, que você não estava pronto, que você não estava preparado. Meu irmão, não deixe o inimigo te enganar. Essas dúvidas, é ele trabalhando para convencer você a voltar para o mundo, a voltar para o pecado. Eu acho que eu não estava pronto ainda, eu acho que eu não devia ter me batizado. Isso é coisa dele, trabalhando para te confundir, para colocar dúvida, para te levar de volta. Ele sabe, ele não tem a permissão de tocar, ele não tem a permissão de fazer o que ele quiser. Ele não pode te pegar e te obrigar a voltar para o mundo, a voltar para ele. Ele vai trabalhar para te convencer, ele vai trabalhar para colocar dúvida na sua cabeça. Meu irmão, não se deixe enganar. Minha irmã, nunca é errado ouvir a voz de Deus, nunca vai ser loucura fazer o que Deus manda. Não deixe o Labão te enganar, não deixe ele te convencer. Eu acho que eu fui muito precipitado, vindo para a igreja, eu acho que eu fui louco fazendo isso, deixando tudo de uma vez. Meu irmão, o inimigo está trabalhando para colocar dúvida na tua decisão. O inimigo está trabalhando para tentar te levar de volta para ele. Ele não pode te colocar na marra para lá, ele vai tentar te convencer. Às vezes é um amigo que vem para você, às vezes é um colega que vem para você: rapaz, não se lembra não que a gente... Aí você sai assim: não, isso aí tem que ser devagar, tem que ser aos poucos. E aí, irmão, o inimigo está colocando dúvida na tua decisão. O inimigo está trabalhando para te convencer que você fez errado. Labão está tentando convencer o Jacó que ele foi apressado, que ele não deveria ter feito aquilo, que ele agiu como um louco. Cuidado para você não estar dando ouvidos ao inimigo, para você não estar aceitando as dúvidas que ele coloca, os questionamentos. Irmão, ele está querendo te levar de volta para ele, ele está querendo te arrastar novamente para o mundo, para o pecado. Continua lendo, versículo 27, ele diz, 29, ele diz: poder havia em minha mão para vos fazer mal,
mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó. Não é bem? Isso aqui é maravilhoso. O Labão diz: olha, poder havia nas minhas mãos para te fazer mal. Ele queria fazer mal ao Jacó. Ele queria tomar o que era do Jacó para ele. Ele não aceitava nem perder o Jacó e nem perder o que o Jacó estava levando. O desejo dele era fazer mal, e ele tinha poder para isso. Só que Deus não vai permitir. Irmão, o inimigo tem poder, mas não importa o poder que ele tenha, porque o poder dele sem a permissão não vale nada. O Labão tem poder, irmão, não é só o Labão está ali não, tem muitos outros homens com Labão. O Labão tinha poder para fazer mal ao Jacó, e ele queria fazer mal ao Jacó, mas ele não podia, porque Deus não permitiu. Irmão, você não tem que ter medo do poder. Ah, pastor, porque o diabo tem poder. Tem, meu irmão, mas você não tem que ter medo dele, porque não importa o poder que ele tenha, irmão, sem permissão de Deus, ele não pode fazer nada. Uma vez eu ouvi um pastor falar isso, e é bem verdade. Ele disse que o diabo é como um cão bravo na coleira de Deus, só vai até onde Deus deixa. Irmão, você não tem que ter medo, você tem que andar na presença de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus, porque se você andar na direção de Deus, por mais que o inimigo tenha poder, ele não vai fazer nada sem permissão de Deus. Se Deus não permitir, Labão tinha poder, mas o poder dele não vai valer de nada, porque Deus não vai permitir que ele faça nenhum mal. Versículo 30, ele diz mais: e agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Gente, Labão, ele era politeísta, ele tinha vários deuses, imagens, ídolos. Eles esculpiam umas imagens lá na madeira, no ferro, e eles tinham aquelas imagens como deuses deles, eles adoravam aquelas imagens como Deus. Alguém foi lá e furtou aquelas imagens do Labão. Para você entender, Deus não deixou que Labão fizesse nenhum mal a Jacó, mas Deus permitiu que o Labão encontrasse o Jacó. E por que Deus permitiu? Porque alguém estava com aquilo que era do Labão, porque alguém levou aquilo que era do Labão. Irmão, Deus não permite à toa. Tem coisas que Deus permite, mas por quê? Irmão, tem um motivo. Talvez você não saiba, o Jacó não sabia, mas no meio dele lá, irmão, estavam os deuses do Labão. Alguém levou o que era do Labão. E uma pessoa, muitas vezes eu não entendo por que está acontecendo, porque talvez você pode estar carregando alguma coisa que é do Labão, alguma coisa que não é para você carregar, está levando alguma coisa que não é para você aceitar na tua vida. Quantas pessoas que infelizmente estão levando deuses estranhos na sua vida, sentimentos estranhos, pensamentos errados, atitudes erradas. Eu não entendo, se Deus pode todas as coisas, por que Deus deixou isso? Irmão, talvez é porque tem alguma coisa que não era para ver, para estar, está fazendo alguma coisa que não era para fazer. Deus poderia ter impedido Labão de encontrar o Jacó, claro. Se Deus diz para o Labão, não faça nenhum mal ao Jacó, Deus poderia dizer, você não vai encontrar o Jacó, mas Deus permite. Por quê? Porque havia algo do Labão lá no Jacó. Não era o Jacó, mas entre os que estavam com Jacó. É para você entender que tem coisas que Deus permite, é porque tem um motivo, porque tem uma razão, não é à toa. Ora, se Deus é poderoso, Deus não fez isso, porque talvez tenha um motivo, e a gente não entende, a gente não compreende. A Bíblia diz que maldição sem causa, meu irmão, ela não vem não, ela vem porque tem uma causa, ou é uma causa boa, ou uma causa ruim, mas tem uma causa, não é à toa. Não foi à toa que Deus permitiu que Labão encontrasse o Jacó. Os deuses de Labão tinham sido furtados. Alguém levou os deuses do Labão. Irmão, não é à toa, minha irmã, não é à toa.
pastor, não entendo, pastor, e eu luto tanto e não dá certas coisas para mim, e eu bato e as portas não se abrem, eu não entendo, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, eu estou fazendo o que Deus manda. Meu irmão, pode ter alguma causa. Não foi à toa que Deus deixou Labão encontrar o Jacó. Não foi à toa que Deus permitiu que o Labão fosse até o Jacó. Poderia ter impedido, sim, mas havia uma brecha. Mas havia algo do inimigo lá entre os que estavam com Jacó. Não é à toa. Não é à toa. Continua lendo, ele diz: então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebataria as tuas filhas. Jacó vai responder o Labão, dizendo para ele: ora, como que eu ia te falar alguma coisa? Eu tinha medo de eu falar que eu ia embora e você levar as minhas mulheres e você levar os meus filhos, por isso eu não te avisei. Ele disse mais, versículo 32: com quem achares os teus deuses, esse o que? Não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Irmão, cuidado com o que você diz, cuidado com as tuas palavras, porque tem coisas que você não sabe, e você pode estar trazendo maldição para a sua vida, maldição para a sua casa, destruição para a sua família, morte para o seu lar. Jacó, quando ouviu aquelas palavras do Labão, o Jacó servia apenas um Deus, mas o Jacó não sabia que a Raquel, a esposa dele, havia furtado os ídolos. Então ele vai e diz: olha, não viva. Com quem foi encontrado os teus deuses? Aquele que foi encontrado, ele vai morrer. Jacó não sabia, mas ele estava colocando sobre a Raquel uma sentença de morte. Ele estava declarando a morte dele, pastor, mas ele não sabia. É por isso que eu preciso ter cuidado com as minhas palavras. É por isso que eu preciso vigiar. Meu irmão, tem coisas que você não sabe, tem coisas que você não entende. Então você precisa ter cuidado, para você não estar aí, irmão, declarando a morte de alguém, para você não estar aí trazendo maldição para a sua vida. Quando Davi ouviu aquela história que o Natan contou para ele, Davi ficou indignado. Davi puxa a espada e Davi diz: digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira ele vai pagar 4 vezes. Sabe quem era esse homem? O Davi. Ele estava trazendo sobre ele uma condenação de morte. Ele estava trazendo sobre a casa dele uma condenação de morte. Por quê? Porque ele não sabia que era ele aquele homem. A Bíblia diz: misericórdia eu quero e não sacrifício. Você precisa ter cuidado com suas palavras, cuidado com aquilo que você diz, com o que você fala, porque você não sabe, mas pode estar trazendo morte para a sua vida, condenação para a sua casa. Irmão, a Bíblia diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Você tem que ter cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você diz, com o que você fala, para você não estar colocando sobre a sua casa, sobre a sua família, uma sentença de morte, uma condenação. Era isso que o Jacó estava fazendo. Pastor, mas ele não sabia. Tem muita coisa que nós não sabemos. Tem muita coisa que você não sabe, por isso você precisa ter cuidado com as tuas palavras, cuidado com o que você diz. Versículo 33, ele diz: então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Dá uma parada, porque o Jacó disse: olha, a pessoa com quem foi encontrado os teus deuses, ele vai morrer. Labão então entra na tenda de Jacó primeiro para procurar. Jacó deu a liberdade para ele, começa a procurar tudo, não encontra nada na tenda do Jacó.
Ele vai na tenda da Léia, que era outra esposa do Jacó, e procura e não encontra nada. Ele vai lá na tenda das servas e procura e não encontra nada, até que então ele chega na tenda e era com a Raquel que estava. Irmão, se coloque no lugar da Raquel agora. Ela sabe que a pessoa com quem foi encontrado é a morte. Ela sabe que se encontrasse os ídolos com ela iria morrer. E não só ela, irmão, Jacó poderia morrer também. A família poderia acabar. Então imagina a cabeça dela. O Labão já procurou em todo lugar e agora está na tenda dela para procurar. Ela sabia que estava com ela. Então a Bíblia diz, versículo 34, diz assim, ó: mas tinha tomado Raquel os ídolos e o tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. O Labão, depois de procurar em todo lugar, chega aonde estava escondido. Ele chega na tenda de Raquel. A Raquel, como sabia que se ele encontrasse ela iria morrer, ela coloca dentro de uma bolsa e ela senta em cima dele. Irmão, o Labão não vai encontrar, mas pare para pensar na angústia da Raquel. Pare para pensar no medo que ela deve estar sentindo, a preocupação, e se ele achar, e se eu for descoberta. Imagina, tem uma condenação de morte sobre ela, tem uma sentença de morte sobre a vida dela. Então, enquanto Labão está ali procurando, ela está sentada em cima dos ídolos. Mas imagina o medo, imagina a angústia, imagina a situação terrível que a Raquel estava vivendo. Mas ela estava vivendo por quê aquela situação? Quem foi que provocou aquela situação terrível? Ela mesma. Por quê? Porque, irmão, Deus chamou ela, Deus deu uma direção para eles, para viver uma nova vida, numa nova terra. Deus chamou eles para viver, irmão, uma nova história. Só que a Raquel decidiu pegar os ídolos passados, os deuses antigos. Ela não quis abrir mão daquela vida que ela tinha antes. Ela não quis abrir mão dos ídolos que ela tinha antes. Ela não quis abrir mão dos deuses que ela servia antes. Ela vai para querer viver uma nova vida, uma nova história, mas levando com ela antigos deuses, antigos ídolos. E agora, olha o sofrimento que ela está passando, olha a situação difícil que ela está enfrentando, olha a angústia. Imagina, ela está sentada com os ídolos, e ela está sentada em cima dos ídolos, e o pai está ali procurando. Imagina o coração acelerado, imagina a angústia, o pensamento dela. E se ele descobrir, eu estou morta, o que vai acontecer comigo? Imagina o sofrimento dela. Mas todo o sofrimento que foi provocado por ela mesma, por não querer abrir mão daqueles ídolos passados, porque não querer deixar aquela vida passada que ela tinha. Irmão, o Labão não encontrou, mas a Raquel não escapou não, porque dentre os três, Jacó, Léia e Raquel, a Raquel era mais nova, mas a Raquel foi a primeira a morrer, porque sobre ela havia uma sentença de morte. Irmãos, Deus chamou eles para viver uma nova vida, uma nova história, mas a Raquel não queria deixar os deuses passados, os ídolos passados. Irmão, a Raquel vai ter uma vida de angústia, uma vida de sofrimento. Ela vai ter momentos terríveis na vida dela. Ora, o momento que deveria ser um momento de grande alegria para ela, vai ser um momento de morte, no nascimento do filho. Por quê? Porque ela não quis abrir mão das coisas passadas. Ela não quis deixar a vida passada, não quis deixar os ídolos passados. Deus chamou a Raquel, com Jacó, com a Léia, com toda aquela família, para viver uma nova
história, para viver uma nova vida. Mas a Raquel não quis abrir mão dos ídolos passados, dos deuses passados. O resultado, olha o sofrimento que ela vai passar, olha o momento terrível que ela vai enfrentar. E depois, lá no capítulo 34, 35, é a morte que vem para ela. Irmão, tem muita gente como a Raquel, que foi chamado por Deus para viver uma nova vida, para viver uma nova história na presença dele. Deus chamou ela para uma nova, Deus chamou ele para viver na sua presença. Deus chamou ele, deu uma direção. O problema é que a pessoa, ela quer andar na direção de Deus com os ídolos passados. Ela quer viver a nova história que Deus tem, mas ainda, irmão, com deuses antigos, com práticas antigas, com a vida antiga. Não dá, você não vai conseguir. Irmão, Jacó estava ali, irmão, com consciência limpa. O Jacó estava ali despreocupado, porque o Jacó sabia que não tinha nada do Labão. A Léia estava com a consciência tranquila. A Léia estava despreocupada, porque ela não tinha nada do Labão. As servas também não tinham nada. A Raquel estava angustiada, a Raquel estava desesperada, a Raquel estava apavorada. Por quê? Porque ela levava com ela coisas que não era para ela levar. Ela levava com ela ídolos antigos, deuses passados. Quantas pessoas que infelizmente não estão conseguindo viver a vida que Deus tem para ela, a vida que Deus tem para ele, não estão conseguindo desfrutar da história que Deus escreveu, porque não abre mão das coisas passadas, não abre mão dos deuses passados, dos ídolos passados. Desta maneira você não viverá tudo que Deus tem para você. Ela não morreu agora, mas depois ela morre. Ela vai ser a primeira, é a mais nova, mas é a primeira a morrer, porque não queria abrir mão dos ídolos passados. Tem gente que não quer abrir mão da vida passada, de práticas passadas. Tem coisas, irmão, que não entra no novo reino. Tem coisas que não faz parte da nossa nova vida. Tem coisas que eu preciso deixar para trás, porque se eu não deixar para trás, em vez de ter alegria, tranquilidade, paz, vai ter angústia, vai ter sofrimento, vai ter perturbação, vai ter mal. Eu preciso deixar esses ídolos do Labão. Como que eu quero, irmão, abrir mão do Deus desse mundo, se eu continuo carregando as coisas dele comigo? Eu não entendo porque o diabo ainda me persegue tanto, porque talvez ainda tenha um ídolo dele, porque talvez ainda tenha alguma coisa dele que a pessoa ainda não deixou, ela ainda não largou. Tem coisas que ela está carregando com ela, ela está escondendo, ninguém sabe a coisa errada que ele faz, ninguém sabe o pecado que ele comete, ninguém sabe os sentimentos, os pensamentos, ninguém sabe, mas irmão, Deus sabe. E você não vai conseguir ter uma vida que Deus quer que você tenha, enquanto você não abrir mão dessas coisas ruins, enquanto você não deixar para trás as coisas que deveriam ficar para trás. Tem gente que está na igreja, mas ainda está com os deuses de Labão, ainda está carregando os ídolos do Labão, cheio de mágoa, cheio de ódio no coração, cheio de pecado, cheio de pensamento impuro, coisa suja na sua vida. Eu não entendo, eu estou na igreja, mas tudo está dando errado para mim. Porque, irmão, enquanto você carregar o que é de Labão, o Labão vai continuar perseguindo você, o Labão vai continuar, meu irmão, sobre a tua vida. Não adianta você ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, se você não deixar para trás os ídolos do Labão, você não deixar para trás as coisas do mundo, as coisas que são de Satanás. A pessoa está tentando viver a nova vida que Deus tem, a pessoa está tentando viver a nova história que Deus tem, mas com os ídolos passados você não vive. A Bíblia diz, vamos lá em Marcos capítulo 2, Evangelho segundo Marcos. Eu não entendo, é tanta luta, é tão difícil. Não, meu irmão, tem aflições mesmo, tem prova mesmo, só que muitas coisas que a pessoa às vezes enfrenta, é ela que está provocando, é ela mesmo que está trazendo para a vida dela. Por quê? Porque está carregando
deuses estranhos, porque está carregando ídolos, irmão, porque está carregando na vida dela coisas que são do Labão. Não esqueça, o Labão representa o Satanás. E tem gente carregando os ídolos do Labão, o ódio do Labão, a mágoa do Labão, a inveja que o Labão colocou na vida dela, a prostituição, o adultério do Labão, a pornografia do Labão. A pessoa está carregando com ela. Eu não entendo porque está tão difícil, porque o Labão está em cima de você. Está lá a Raquel naquele momento de angústia, de dificuldade. Por quê? Porque o Labão estava lá. Mas o Labão só estava lá porque ela estava com os ídolos dele, porque ela estava com os deuses dele. O inimigo está tendo permissão. Por quê? Porque tem coisa dele ainda, porque estou levando aquilo que é dele na minha vida. Eu preciso tirar isso da minha vida, porque a Bíblia diz, vamos lá, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: ninguém, quem, gente? Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura, o rasgo, fica maior. De novo, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto, meu irmão, se você não se tornar uma nova criatura, e nova criatura é, deixa as coisas velhas para trás, deixa os ídolos para trás, os deuses, as práticas para trás. Se você não se torna, irmão, Deus tem um vinho novo, irmão, Deus tem uma vida nova, uma vida restaurada, transformada, de paz, de alegria. Tem luta, tá? Não se engane não, tem luta mesmo, tem aflição, mas, irmão, em meio à luta você tem paz. Em meio à luta você consegue descansar, porque você sabe que Deus é contigo. Mas isso, irmão, eu tenho que ser novo. Não adianta querer viver uma vida nova, pegar o remendo de pano novo e colocar nessa vida velha. Irmão, eu continuo fazendo as coisas erradas, mas eu quero uma vida nova. Não, ninguém coloca remendo novo em pano velho. Se ninguém faz isso, você acha que Deus vai fazer? Para você entender por que foi que Deus deixou o Labão encontrar o Jacó. Irmão, para tirar aquela odre velha, para tirar aquela roupa velha, para tirar aqueles ídolos, para tirar aquela coisa errada. Tem coisas que Deus permite, para quê? Para ver se você conserta, para ver se você muda, para ver se você lança fora aquilo que não é de Deus. Agora, se você não lança fora, infelizmente, o que tem para você é morte espiritual, emocional, financeira, familiar, é morte física. A Raquel morreu, foi a primeira. Por quê? Porque era quem não queria abrir mão dos ídolos, não queria abrir mão dos deuses do pai dela, não queria abrir mão dos ídolos do Labão. Perdeu a vida. E aí, irmão, vai perder o quê? Minha irmã, vai esperar perder o quê para abrir mão desses ídolos, desses deuses, dessas coisas que é do mundo, essas coisas que não fazem parte do povo de Deus, essas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus? Deus me chamou para uma nova vida, Deus me chamou para uma nova história, mas eu não vou viver a vida que Deus tem para mim, eu não vou desfrutar da história que Deus tem para mim, irmão, carregando comigo deuses antigos, carregando comigo ídolos passados, carregando na minha vida coisas que não são de Deus, que não fazem parte da vontade de Deus para mim. Eu preciso lançar fora, eu preciso tirar, porque ninguém coloca remendo de pano novo em vestes velhas. Você é aquela velha criatura, ainda naquelas velhas práticas, naqueles velhos costumes. Deus, eu estou esperando uma vida nova, eu estou esperando o Senhor fazer tudo novo em minha vida. Como é que Deus vai fazer tudo novo se você continua com práticas velhas? Irmão, vestes, pano novo, vestes novas, vinho novo, odres novos. Não adianta querer que Deus coloque um vinho novo se o teu odre, se as tuas atitudes,
se as tuas práticas ainda são passadas, ainda são antigas, se você ainda faz o que fazia antes, você ainda serve como servia antes, se ainda mente como mentia antes, se prostitui como antes, engana como antes, irmão, não espere uma vida nova. Ou imagina, o Jacó, a Raquel morre, aí todo mundo se lamenta, por que Deus me tirou lá de Padã Arã para ver a Raquel morrer aqui? Mas a Raquel morreu? Não foi porque ela saiu de Padã Arã, foi porque ela não deixou as coisas de Padã Arã. Irmão, eu não entendo, eu vim para a igreja, as coisas ficaram pior na igreja do que antes, porque talvez você não deixou as coisas de antes, ainda está carregando os deuses do Labão, ainda está levando coisas na sua vida que era para você deixar para trás. Lembra que o apóstolo Paulo diz: eu não sou perfeito não, mas eu faço uma coisa, eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim. Enquanto eu não deixar para trás aquela vida, aquelas práticas, aqueles costumes, aquelas atitudes, irmão, eu não consigo avançar para a nova vida que Deus tem, eu não consigo desfrutar dessa nova vida. Gente, Deus não mente, Deus não engana. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não enganou ninguém, ele não mentiu para ninguém. O problema é que muitos não estão abrindo mão dos ídolos, dos deuses, das práticas, estão andando na direção que Deus deu, mas o ídolo está lá, a prostituição está lá, a mentira está lá, a mágoa está lá, o ódio está lá, o engano está lá. Como é que Deus vai fazer a vida nova? Como é que você vai viver essa nova vida com essa velha criatura? Irmão, ninguém coloca vinho novo em odre velho. Você quer um vinho novo? Uma vida nova de verdade, uma vida restaurada? Irmão, seja primeiro uma nova criatura. Deixa as coisas para trás. O que não é de Deus, o que não está de acordo com a palavra de Deus, irmão, isso não pode ficar na tua vida, porque se ficar, vai dar liberdade para o Labão entrar na tua tenda. Amém? Feche teus olhos em nome